Hoje eu quero falar sobre ambientes espirituais carregados ou pessoas carregadas. Você sabe discernir quando um lugar está infestado por demônios? Você sabia que há casas, há escritórios, há lugares aonde está infestado de forças espirituais malignas? E é por isso que a pessoa sente tontura, dor de cabeça, aflição, ansiedade, depressão, doenças, brigas, falências. Eu vou dizer uma coisa para você e você grave muito o que eu vou lhe falar. Grava bem o que eu vou lhe falar. Quando um lugar está infestado por espíritos imundos, um lugar ou uma pessoa, o ambiente fica muito, mas muito pesado. Se você quer descobrir pelo menos um pouco sobre ambientes, sobre lugares e sobre pessoas, eu peço para você já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, te inscreve no canal quem não é inscrito e vamos caminhar juntos porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Amém? Você vai ter um entendimento espiritual realmente de pessoas e de ambientes. Deixa eu lhe falar. A Bíblia nos fala, olha só, olha como a presença de Jesus na vida de uma pessoa, como a luz de Jesus na vida de uma pessoa incomoda e perturba esses lugares que estão infestados por demônios. A Bíblia nos diz, eu vou ler aqui 3 versículos rapidamente, Marcos capítulo 5, verso 1 e 2. Presta atenção, porque aqui você vai entender muita coisa. Através dessa passagem vai abrir o seu entendimento. Diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Este homem que encontrou com Jesus, quando Jesus chegou nessa terra, nessa região, diz que veio ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros, vivia no meio das sepulturas. Lá era a morada dele. Como é que ele saiu da morada dele? Como é que ele saiu do sepulcro onde ele vivia? Porque ele tirou esse homem da família dele, tirou esse homem da sociedade. Esses espíritos imundos são isso que eles fazem. Destroem a vida de uma pessoa, perturbam a vida de uma pessoa. E levou essa pessoa para morar num cemitério. Quando Jesus coloca o pé na terra, coloca o pé naquela região, diz que os demônios trouxeram aquele homem até Jesus. E os demônios já haviam possuído aquele homem. E os demônios disseram: Por que tu veio aqui? Tu veio aqui para nos perturbar? Olha só, os demônios reconhecem a presença de Jesus. Grava o que eu estou lhe ensinando aqui. Os demônios sempre vão reconhecer a presença de Jesus. Quando a presença de Jesus estiver na vida de uma pessoa, quando a presença de Jesus estiver sobre uma família, estiver até mesmo num lugar, os demônios vão sentir. É por isso que tem pessoas que odeiam crente. Tem pessoas que odeiam pastores. Odeiam. Mas não é ela que odeia. É o que está agindo. É o que está agindo ali. É o que está agindo ali que odeia. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, elas se movimentam muito rápido. As coisas espirituais se manifestam numa velocidade que você não tem ideia. Eu já entrei em lugares que quando eu coloquei meus pés naquele lugar, as coisas começaram a estralar. Eu já cheguei em lugares que eu coloquei os meus pés ali, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida.
Você tem que buscar a presença de Deus para a tua vida também. Não é que você seja o cara. Não, eu não sou o cara. Mas eu tenho Jesus na minha vida. Você tem que ter Jesus na sua vida. Cheguei em lugares que o vidro estourou. Sabia? Eu cheguei em lugares que quando eu coloquei o meu pé, o vidro estourou. O vidro da casa estourou, até vidro de carro já estourou em lugares que eu coloquei o pé. Não o meu vidro. Lugares que eu entrei. Das coisas estralando. A pessoa fica agitada quando, sabe, me conhece. Eu já entrei em alguns lugares onde pessoas me apresentaram para outras pessoas, que quando eu coloquei meu pé ali e fui me apresentar, assim, de maneira, como é que eu posso dizer, normal, de maneira normal, olha, eu sou o Vinícius Iracete. Fui me apresentar de maneira normal para a pessoa. E o coração da pessoa começar a acelerar e ela se sentir mal. Sabe por quê? Por causa que havia algo espiritual ali. Quando um ambiente está carregado, quando uma pessoa tá carregada, no você conversar com ela, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir um peso nos ombros, você vai sentir um desânimo, vai lhe dar até uma sonolência, porque o ambiente ou aquela pessoa que você está tratando, ela está com uma energia ruim, ela está com algo espiritual agindo na vida dela, perturbando ela, oprimindo a vida dela, e você é luz. Você é luz, Deus está na tua vida. Aí você entra ali, você conversa com aquela pessoa e você parece que começa a sentir tudo que a pessoa está sentindo. Tudo que ela está sentindo. Eu já entrei em lugares que só de colocar o meu pé na porta, só de colocar o meu pé na porta, eu senti que o lugar estava infestado por forças malignas. E um detalhe, um lugar infestado por forças malignas é um lugar que você se sente pressionado, sabe? Você sente uma pressão. E um detalhe, você também não quer ficar ali. Você sabia disso? Quando você chega num lugar que está infestado por forças espirituais, você não quer ficar ali. Você não quer ficar naquele ambiente. Você entra no lugar, mas você não tem alegria. A paz sai na hora, a alegria sai na hora. E você pode ser o lugar mais belo, mais bonito, assim, você perde, sabe? Você perde a alegria. Você perde a alegria de estar ali. E só reconhece esses lugares quem tem luz de Deus. Só reconhece esses lugares quem realmente tem a vida de Deus na sua vida. Eu já conversei com pessoas tão carregadas que a pessoa não olhava nos meus olhos. A pessoa não olhava para mim. A pessoa não conseguia olhar para mim. Ela ficava um pouco olhando, daqui a pouco ela tinha que desviar o olhar. Eu já cheguei, olha só, em lugares que quando eu entrei, o cachorro começou a latir. Quando eu entrei, a criança começou a chorar. E sabe por quê? Porque espiritualmente o mal, ele se movimenta quando a luz entra. E eu já reparei uma coisa também, que quando você está com a luz de Deus e com o amor de Jesus na sua vida, se tem uma infestação maligna, alguém vai se enfiar para dentro de um quarto. A pessoa não vai querer estar ali, a pessoa vai ficar inquieta, ela não vai querer conversar, sabe? Ela vai querer sair do ambiente, ela não vai querer ficar perto de você. Daqui a pouco, ela
sabe? Ela vai olhar para você, vai ter alguém ali que vai olhar para você com um olhar de reprovação. Alguém vai olhar para você, vai sentir nojo de você. Sabia disso? Que quando o ambiente está carregado ou uma pessoa que está carregada, um dos sintomas é sentir nojo. É sentir nojo. Sentir nojo. O que esse pastorzinho está querendo aqui? O que esse tal de profeta está querendo aqui na minha casa? O que ele quer aqui? O que ele quer nesse ambiente aqui? Por que ele está aqui? Gente, as coisas espirituais, elas são muito reais. E uma coisa, grava bem o que eu vou lhe falar. Grava bem o que eu vou lhe falar. Quando o ambiente está carregado, ele vai ter cheiro também. Ele vai ter cheiro. Duas coisas podem acontecer. Ou ele vai ter um cheiro ruim, tá? Ou um tremendo vazio. Parece que você está distante do seu corpo naquele momento. Você sente quando você entra no lugar, ou você sente um cheiro, sabe? Que o lugar realmente tem um cheiro ruim. Ou a segunda coisa que você sente é que parece que você está distante. Você entra ali, parece que seu corpo está distante ali. Seu corpo e seu espírito estão distantes ali. Você sente um vazio, você sente uma lacuna. Parece assim, que está faltando algo naquele lugar. Parece que está faltando algo. Claro que está faltando. Você lembra o que Jesus disse? Na casa vazia e adornada, o vazio dentro de uma casa, o vazio que a pessoa sente, esse vazio aí é porque é algo espiritual que está gerando esse vazio. Quando a presença de Deus entra num lugar ou entra na vida de uma pessoa, preenche o vazio. Toda casa tem vazio espiritual. Toda pessoa tem vazio espiritual. E apenas a presença de Jesus para encher a casa e para encher a vida de uma pessoa. E um outro sintoma, grava bem o que eu vou lhe falar. Um outro sintoma de uma pessoa que está carregada espiritualmente. Uma pessoa que está carregada espiritualmente, ela é uma pessoa que ela, na sua frente, sabe? Na sua frente, ela não expõe totalmente o sentimento. Ela não expõe o sentimento. Ela não coloca para fora o sentimento dela. Ela é uma pessoa assim, introvertida. Ela não se abre, ela está fechada. Profeta, como assim? Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa ela está debaixo de um peso espiritual, quando ela tá carregada, ela não se abre jamais. Ela pode rir, mas ela ri assim de forma, como é que eu posso dizer, limitada. Ela fala com você, mas limitada. Ela está fechada. Ela, sabe, ela responde você. Ela pode até ser uma pessoa muito educada, mas você sabe. Você sente que a pessoa está fechada. Você sente que ela está fechada. Por quê? Porque tem algo na vida dela. Agora nós vamos chegar na questão. Tem algo na vida dela que está resistindo a você. Tem algo na vida dela que está resistindo a você. Tem algo na vida dela que está resistindo, inclusive, fazer negócio com você. Está resistindo, sabe? Está resistindo até ela estar onde você está. Aí você compreende que existe uma ação espiritual, que existe um peso espiritual. Uma coisa interessante também é que quando um ambiente está carregado espiritualmente, tá? Quando um ambiente está carregado espiritualmente, há muita superficialidade. Há muita superficialidade nas risadas, nos relacionamentos, nas conversas. Há muita superficialidade, é muito superficial. Daí você vai ver uma distância do pai com os filhos, uma distância dos filhos com os pais. Você vai ver uma distância entre eles. Por quê? Porque tem uma coisa espiritual ali, porque uma casa, quando ela está opressa, vai haver uma separação dentro de casa.
E quando eu falo uma separação, eu falo em pessoas, cada uma dentro do seu mundo, sabe? Cada uma presa no seu mundo, cada uma presa no seu lugar. Então você vê, né, os filhos muitas vezes enjaulados, enclausurados, os pais na vida deles. Então uma família que mora na mesma casa, mas cada um dentro da sua cela, sabe? Nós falamos assim porque espiritualmente é isso que acontece. Espiritualmente há um vácuo, há um muro, sabe, que não deixa haver uma proximidade. Então o pai não consegue dar um beijo no filho, sabe? O filho não consegue dar um beijo no pai, sabe? Há uma separação. A gente vê até nesses casos onde há a casa, quando ela está carregada, é muito difícil, sabe? A mãe dá um abraço na filha, sabe? A filha tem um ato de amor, de carinho com a mãe, e isso vai ficando cada vez menor, sabe? A distância entre eles vai aumentando, porque tem algo espiritual que está ali instalado, que é isso que está fazendo, está afastando as pessoas, sabe? Afastando umas das outras, está mantendo cada uma presa em alguma coisa. E isso é um dos sinais de que o lugar está carregado espiritualmente. Amém? Então eu espero que essa palavra que eu ministrei a você, essa palavra tenha lhe ajudado a compreender um pouco de ambientes, sabe? Ambientes espirituais e lugares que estão carregados ou infestados de demônios. Às vezes tem lugares que estão tão infestados de demônios, né? E claro, vem outras coisas, vem brigas, vem amor ao dinheiro e outras coisas, né? Que é a própria manifestação do mal, quando coisas se tornam mais importantes do que pessoas, né? Porque é isso que o diabo sempre leva as pessoas a amarem mais as coisas do que pessoas. E isso é bem a manifestação do mal mesmo. Uma pessoa que tem batalhas constantes na mente é uma pessoa que não consegue manter um foco. Na verdade, ela é tão atacada que ela fica refém dos seus pensamentos, daquilo que vem à cabeça dela. E esses espíritos imundos, eles exercem um domínio sobre a mente da pessoa, um domínio espiritual, criando fortalezas na mente. E quando uma fortaleza na mente ela é erguida, ela é estabelecida, ela mantém aquela pessoa cativa. Então, aquela pessoa ela fica prisioneira, espiritualmente falando, daquelas fortalezas espirituais. E uma coisa interessante sobre as fortalezas, que enquanto elas não forem completamente vencidas, a pessoa ela vai viver temporadas de uma mente tranquila e temporadas de uma mente perturbada, de uma mente confusa. É como se fosse uma tempestade dentro da mente dela. Aí quando as coisas se acalmam, por alguma intervenção de Deus, ou até mesmo por algo que a pessoa ela decidiu dentro dela, aquilo se acalma e ela vive alguns meses de tranquilidade, alguns meses onde a sua mente ela fica bem organizada. Mas depois volta tudo de novo. Ela começa a fixar em alguns pensamentos, e aqueles pensamentos que fixam na mente dela, aqueles pensamentos a tiram totalmente do seu eixo. Eu não sei se você já viveu isso ou já experimentou esse tipo de ataque, mas para mim particularmente é um dos ataques ferozes mais difíceis de serem vencidos. E eu falo por experiência, tive muita batalha na mente, na minha conversão e durante um bom período. E pela graça de Deus eu fui liberto disso, por uma intervenção de Deus e por uma organização do Espírito dentro de mim.
O Espírito Santo, ele teve que colocar em ordem a minha mente, porque a minha mente foi bem bagunçada, então eu precisei de uma intervenção divina. E eu quero falar de algumas coisas que são, eu posso dizer, facilitadores para que esses espíritos imundos eles atuem e eles venham a agir na vida de uma pessoa. Eu quero começar pelo primeiro tipo de espírito atormentador. Anote aí, se você puder, anote. Até depois eu peço que, quando encerrar essa live, alguém posta para mim nos comentários sobre as 3 coisas que eu irei falar e organiza os textos bíblicos, o tema direitinho. Vou deixar para algum servo do Senhor, alguma serva do Senhor fazer isso, tá bom? Então, em Romanos 8,33 está escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Acusação. O demônio, ele tenta colocar a pessoa debaixo de um jugo de apontar de dedos. Então Satanás tenta acusá-la. A acusação, ela é terrível, porque ela transfere à pessoa algo que está sendo sempre lembrado. Sabe quando algo está sendo remoído dentro da mente, do coração de alguém? Bom, esse é um ataque do diabo. Quando o diabo começa a acusar: você fez isso, você não merece estar no altar da igreja, você não merece estar na igreja, você é pior do que qualquer um deles. E Satanás começa a acusar: você fez o que não devia, você não merece estar casado, você não é nem uma boa mãe, você não merece ser uma mãe, você é tão ingrata, você é tão suja. E o diabo, ele vai usando esse tipo de acusação para manter a pessoa debaixo de um cativeiro. Então, uma pessoa que permite que aquela fortaleza mental permaneça na vida dela é uma pessoa que está debaixo de um jugo terrível. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Ele os acusa de dia e de noite, ou seja, ele não dá folga. A pessoa, ela se sente tão acusada, tão de forma injusta, ela começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Essa é a verdade, porque o inimigo a acusa, está sempre colocando no rosto dela o que ela fez, lembrando ela do que ela fez. Só que a Bíblia diz aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Então eu entendo uma coisa: se você foi perdoada por Deus ou foi perdoado por Deus, você não tem mais que aceitar essas acusações. E um detalhe, eu estou falando de acusações na mente. Existem outros tipos de acusação. Quando acusam você de uma coisa que você não fez, quando alguém semeia uma fofoca, uma intriga envolvendo o teu nome, e você não tem nada a ver com aquilo, mas é o diabo levantando aquela acusação para te atormentar, para trazer batalhas na tua mente, para trazer perturbações no teu interior. Então, nós estamos falando de coisas espirituais, amém? Coisas espirituais que têm oprimido e que, inclusive, essas acusações, elas fazem com que o diabo trabalhe através delas dentro da tua mente. Então não é só quando você ouve que estão falando mal de você ou que estão sendo injustos, aquilo fica ainda. Você vai para casa, você coloca a cabeça no travesseiro e aquilo ali ainda fica trabalhando em você, porque é assim, o espírito de acusação, ele não quer largar, mantém a pessoa debaixo daquele cativeiro estabelecido dentro da mente dela. Amém? Essa é a primeira coisa. Agora nós vamos falar da segunda. Só que antes de eu falar da segunda aqui, eu gostaria de pedir a você que deixasse a sua curtida aqui nesse vídeo, porque meu desejo é que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas. Então, se você puder deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tua vida vai mudar. A partir do momento que você começar a acompanhar as lives, você vai ver como
teu olhar para o mundo espiritual vai mudar, como você vai compreender melhor as coisas. Então, já te inscreve no canal, você não vai se arrepender. E eu abençoo todo aquele que curtir esse vídeo em nome de Jesus. E aquele que não curtir, também te abençoo. Não sei por que você não curte, mas não tem problema. Te abençoo também em nome de Jesus, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar aqui está lá no Salmos 38, verso 4, que diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. A culpa é uma memória que não quer sair. A culpa é uma memória que se agarra na mente. Então, por exemplo, a pessoa lembra lá de quando teve o primeiro aborto. Ela lembra a primeira vez que ela fez uma coisa que não devia e não falou para o pai, não falou para a mãe. Ela se sente culpada de ter omitido a verdade. Ela carrega um peso nos seus ombros de ter traído, mesmo que tenha sido por mensagem, mesmo que tenha sido por talvez olhares do seu marido, a sua esposa. A pessoa carrega aquela culpa. Ela sente aquele peso espiritual, aquele peso a condenando e a oprimindo. Quando o diabo consegue estabelecer a culpa como um pensamento fixo em você, isso abre uma legalidade espiritual. Por que uma legalidade espiritual? Porque a pessoa, ela não confessou, não houve uma confissão. Então o que o diabo faz? O diabo vem em sonhos até ela e a oprime nisso. É por isso que tem pessoas que sonham com ex. É por isso que tem pessoas que sonham com o que passou. Por quê? Porque não foi confessado. Às vezes você vai experimentar a libertação só a partir do momento que você confessar. Confessar a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, confessar a sua esposa, confessar a seu marido, confessar a alguém que é confiável, aonde você vai compartilhar aquela culpa. A pessoa vai orar por você, para que aquele peso, aquela opressão maligna seja quebrada. Então, nós estamos falando de algo que o diabo é como se alguém tivesse ferido, machucado, e o diabo colocasse o dedo lá na ferida. Olha que ruim que é isso. O diabo colocasse o dedo lá na ferida e apertasse. A culpa é assim. O diabo coloca a mão na ferida da pessoa e depois ele aperta. Ele faz ela sangrar. Por quê? Porque essa é a ação dele. A ação dele é que a pessoa viva debaixo da culpa, debaixo daquele sentimento. Puxa, mas eu fiz tanta coisa errada. Não, eu sou culpado, realmente. Eu sou um traste, eu não mereço o que eu tenho, o que eu vivo. Eu não mereço que Deus me use. Eu não mereço nada do que eu tenho. E na verdade, a gente só merece por causa de Jesus Cristo. Nós só merecemos por causa de Jesus Cristo. Então, querido, você tem que entender que Jesus é maior do que a culpa. Jesus é maior do que a culpa. E se você se sentir melhor, abre a boca, confesse, independente das consequências que vai haver depois disso. Porque se esse peso no teu coração permanecer por muito tempo, vai travar tantas coisas na tua vida. Uma coisa que eu aprendo e quero ensinar aqui para vocês. Nós precisamos ter uma alma livre. E quando eu digo uma alma livre, é uma alma sem essas acusações e sem a culpa pesando e oprimindo em cima de nós. Então, eu oro para que você se liberte disso, em o nome de Jesus. Amém? E agora vem a terceira. Eu posso dizer, forma do inferno atacar uma pessoa. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A mágoa, ela também é uma das formas de uma pessoa ela ser afligida por demônios. Quando uma pessoa ela retém, é como no mundo espiritual, quando uma pessoa está magoada, ela transparece o ressentimento, o rancor, o ódio, a raiva. E se isso está dentro do teu coração, é uma brecha enorme para o inimigo agir e atacar. Você quer se ver livre dos espíritos que perturbam, que oprimem, que amarram? Então, você vai ter que perdoar. Você vai ter que tirar isso de dentro do teu coração. É como eu disse, a nossa alma, ela tem que ser uma alma livre, ela tem que ser liberta. Nós não podemos ficar debaixo de um jugo espiritual. Nós precisamos ser livres em Jesus Cristo. Precisamos ter uma alma livre, liberta, em paz. Não podemos estar debaixo de um jugo espiritual. Nós precisamos estar livres. Você sabia que a mágoa é um enrosco da alma? Como assim, profeta, um enrosco da alma? Quando uma pessoa está magoada, ela está totalmente enrolada por aquilo, que nem uma serpente se enrola na sua vítima. Ela está enrolada por aquilo. E um detalhe, assim como Piton asfixia suas vítimas, a mágoa também asfixia espiritualmente a vida espiritual de uma pessoa. Por isso que alguns não estão vivendo em vitória, porque estão debaixo de tantas mágoas e ressentimentos que não conseguem ser livres, não conseguem viver o extraordinário, não conseguem viver o novo de Deus para suas vidas. Eu profetizo sobre você que a acusação, a culpa e a mágoa não farão mais parte da tua vida, mas que a partir de hoje você vai experimentar o novo de Deus, você vai experimentar uma libertação total e completa dessas ações malignas que perturbam e que oprimem em nome de Jesus. Amém, querido?